Olá, turma de econometria do PPG Eco 2026. Vamos fazer uma conversa aqui para alinhar o final do semestre e a P2. Tá? Então, agora eu estou falando no dia 2 de junho, agora quinta e sexta nós não temos aula, porque é feriado de Corpus Christi. Na semana que vem, então, nosso encontro dia 11 e 12 de junho, a gente continua falando de modelos binários e itens correlatos com eles. Dia 25 e 26 a gente faz a extensão do binário para o mundo multinomial e faz a discussão quando importa a ordem, quando não importa a ordem dos resultados e fala dos itens correlatos ali. Dia 2 de julho a gente faz uma revisão de dúvidas e faz a P2 no dia 3. Então vocês estão vendo que tem um pulo aqui na semana do dia 11 para do dia 25, que é o que vai ter encontro da Ampec aqui, que eu vou estar envolvido ali em receber convidado e levar para um canto, levar para o outro. Provavelmente vocês, em parte, vão estar envolvidos também com um encontro, então a gente vai pular aqui. E aí, então, ó, o que acontece é que, na minha contagem, nessa semana, dia 2, dia 3, ou é a 16ª ou a 17ª semana de encontros que a gente já está. Então, na minha contagem, a gente já pulou as 15 semanas de encontros que teria a ter e já está de bom tamanho aqui para a nossa disciplina, já cumpriu com o que era para ser cumprido, na medida do possível. Então, eu quero conversar com vocês 3 coisas agora. Os pontos do livro, que é para ler, uma lista que eu preparei agora, que não é para entregar, mas é para guiar os estudos, e uma planilha de Excel aqui também para guiar os estudos. Tá? Primeiro, os pontos do livro. Os pontos do livro são o seguinte, ó. Primeiro, dá uma olhada aqui ao redor da página 190, nesse item 7.8, 7.8.1, que é para ver a ideia de mínimos quadrados e dados em painel de uma maneira geral. Depois, próximo da página 281 aqui da seção 10, para ver a motivação dos dados em painel para resolver endogeneidade proveniente de problemas de variável omitida, né? E a discussão do que seria efeitos fixos, efeitos aleatórios. E depois aqui essa discussão da página, em volta da página 300, que é o modelo de efeitos fixos, 315, primeira diferença, e aqui comparação dos estimadores de efeitos fixos, efeitos de primeira diferença, e por aí vai. Uma discussão seguinte aqui é quando ainda encaixa a variável instrumental em efeitos fixos. Não precisa se ater à matemática aqui, mas pelo menos a discussão para saber quando que isso existe. E aí então você sai do mundo linear, ó, já indo para a parte 3 do livro, e dá uma olhadinha no que ele fala aqui no livro do Newton-Raphson, que a gente já discutiu em sala, e do modelo do algoritmo seguinte, que é usando derivadas numéricas. Aí na sequência é a aplicação do Newton-Raphson nesse mundo, que é o princípio da máxima verossimilhança. Dá uma lida aqui no princípio da máxima verossimilhança, e aí vem a primeira aplicação de máxima verossimilhança com o Newton-Raphson, que são os modelos de resposta binária. E depois, em seguida, evolui aqui para o capítulo 16, que é a extensão dos modelos de resposta binária, que é onde você tem outras respostas discretas, e a discussão essencialmente é se a ordem da resposta importa ou se a ordem da resposta não importa. Pronto, é isso. São esses pontos aqui que estão marcados no livro, que é para se ater, né? Bom, para isso, eu preparei uma lista de exercícios que está aqui. Eu dei uma reorganizada no site e botei aqui nas listas, ó, é a P2 de 2026. Tá? Tá com 21 páginas porque ela começa com a lista e depois tem as respostas. Essencialmente são 3 questões. Uma questão numéricazinha para dados em painel, pools ali para discussão numérica, para vocês fazerem. Mas para entenderem a mecânica dessas contas aqui. Tá?
porque aqui as contas começam a ficar mais complicadas do que estavam no OLS, então não espero que pedir alguma coisa disso na prova, mas é mais para vocês treinarem mecânica e enxergarem como é que as contas estão sendo feitas e quais são as diferenças dela e quando é que resolve ou não resolve viés para variável metida. Aí depois aqui, nessa parte variável dependente binária, esses blocos, esse primeiro bloco aqui tem que saber todo, fazer a munheca, probabilidade. Aqui o segundo bloco tem que entender conceitualmente como você opera o Newton-Raphson. Depois aqui são outros pontos de lógica aqui que estão por trás da máxima verossimilhança junto com o Newton-Raphson, aqui vocês têm que saber. Um exemplo numérico, esse exemplo numérico dá para fazer na munheca, esse aqui vocês têm que aprender a fazer na munheca. Aí coisas que a gente ainda vai conversar ali de efeito marginal, do Newton-Raphson, do pseudo-R2, critério de Akaike, matriz de informação, como calcular as estatísticas de Wald, o porquê que precisa de um outro método para calcular efeitos marginais, que é o método delta. E aqui uma expansão mais genérica de conceitos e intuição para o logístico multinomial. Depois, você está vendo, a partir daqui são as respostas, né, as indicações de resposta. E sendo que o mais importante aqui, em termos de matéria nova, é vocês focarem aqui no exercício 2, logística por bit. Por isso, tem uma planilha, que é o exercício aquele do livro que a gente começou a fazer em sala de aula, na planilha do Excel. Eu dei uma ajeitada melhor na planilha do Excel para a gente conversar. A brincadeira toda é que está na página 580 do PDF. Aqui, ó, a gente fazia a comparação. Nessa tabela aqui, ó, fazia esse exercício aqui de cara a crachá, que é comparar o LS, o Logit e o Probit com base nessa base de dados M-ROS aqui, ou coisa parecida. Né? E aí, então, eu deixei no site do professor a planilha está aqui, ó, é no item 9. Você baixa a planilha. Então, a planilha vai começar aqui com o objetivo, que é a cópia do que você quer fazer. Tem a base de dados data 0 aqui, a base de dados com tudo. Data 1 aqui é a base de dados já filtrada para as variáveis que estão ali no livro. Aqui tem o modelo do LS. E aqui tem a planilha, ó, das estimações do Logit na munheca, aqui no Excel, usando o Solver. Tá? Então, a gente, a partir do próximo encontro, vai trabalhar daqui dessa planilha em diante. Então, é ideal que vocês já tenham se familiarizado com ela para a gente ganhar velocidade. Tá bom? Então, vamos focar nessas partes aqui para encerrar esse nosso semestre.